Irmãos, essa semana, né, nós tiramos para falar de um assunto muito importante. Não que os outros que a gente sempre fala não sejam, né? Mas o que acontece? Andando no meio do nosso povo, visitando, conversando, eu tenho percebido, né, na prática, algo que nós temos falado já há um bom tempo, sobre esse tempo nosso de pandemia, esse tempo nosso de distanciamento social. O que está acontecendo conosco, irmãos? Na verdade, todos nós, de alguma forma, nós sofremos perdas materiais, perdas, muitas das vezes, de pessoas, né, de entes queridos. Perdemos empregos, perdemos muitas coisas nesse tempo de pandemia. Alguns ainda encontram-se com sequelas no seu corpo por causa da doença, não é verdade? Só que existe algo que é difícil até a gente medir e que a gente está começando a ver na prática que está acontecendo. É a perda da nossa saúde mental. Esse tempo tem gerado pessoas doentes mentalmente. Muitas doenças na alma estão aflorando. Então, na quarta-feira passada, né, creio que o Senhor está nos despertando para isso. Nós falamos sobre ansiedade. Hoje pela manhã eu quero falar sobre uma alma aflita, né? Alma aflita. Pessoas passando por aflições. E à noite vamos encerrar falando sobre depressão. Então, eu creio que o Senhor está nos direcionando para isso, tá? Então hoje o nosso assunto vai ser esse: alma aflita. Abre comigo a sua Bíblia no Salmo 116. Irmãos, esse assunto, né, sobre doenças psicossomáticas, doenças na alma, no nosso meio cristão ainda há um grande tabu quanto a isso, né? A gente nós cristãos costumamos classificar tudo isso como sendo de origem demoníaca, ou às vezes os mais radicais, né, falam que é falta de oração, que seja falta de Deus. E quando a gente lê a Bíblia com mais cuidado, nós vamos encontrar muitos homens de Deus que sofreram esses problemas na alma. O salmista aqui do Salmo 116 é um deles. Você vai ver o título aí na sua Bíblia, né? Vai estar lá: Salmo de Gratidão. Esse salmista está muito grato ao Senhor por algo que Deus fez na vida dele. E nós vamos ver no decorrer aqui do texto que o que Deus fez para ele. Deus curou a sua alma. Deus o tirou das tristezas da alma. A tristeza que havia na alma dele, a aflição, Deus curou. E o nosso Deus faz isso, irmãos. Ele deseja fazer isso conosco nesses dias. Salmo 116, versículo 1, diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida.
Então aqui ele dá uma introdução, ele está muito feliz, né? Ele está muito feliz falando que quanto ele ama a Deus, quanto ele ama o Senhor, e ele fala o motivo, né? Porque ele pediu a Deus algo e Deus respondeu. Ele fala: eu amo o Senhor, porque o Senhor se inclinou, né? Inclinou os seus ouvidos a ele. E por esse motivo, o salmista faz uma aliança com o Senhor. Ele diz: eu vou invocar o Senhor por todos os dias da minha vida. Então ele começa aqui esse salmo com essa gratidão, com esse louvor ao Senhor, e agora ele vai começar a contar a história, o porquê que ele está tão feliz, o que foi que ele pediu a Deus e Deus fez para ele. Então vamos lá. Versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Esse salmista, ele passou por um processo muito complicado na vida dele. Ele não fala aqui necessariamente o que aconteceu, mas os sintomas que ele está passando é de uma tristeza profunda na alma. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Ele quase morreu, ele foi cercado pela morte. E por causa disto, ele foi tomado de uma tristeza profunda na alma. Um homem, né, ou uma mulher de Deus, que foi tomado por uma tristeza profunda na alma. Ele ficou aflito, ele ficou triste, né? Ele chama isso de angústias do inferno. Olha o nível de tristeza na alma que esse salmista ele se encontra. Parece aqui que ele chegou no fundo do poço, não é verdade? Ele chegou numa situação tão crítica que ele fala assim: eu não tenho saída para mim. Algo que aconteceu na sua vida, né? Ele fala: eu fui cercado pela morte. Talvez foi um período de guerra, pessoas se levantaram contra ele, tentando o matar, que ele se sentiu em uma situação que não tinha resposta para ele, né? Agora, presta atenção aqui no que ele falou: angústias do inferno. Angústias do inferno tomaram conta dele. Eu entendo aqui, irmãos, que quando a Bíblia nos ensina sobre angústias do inferno, isto significa que além daquilo que é natural, além da pressão natural, da opressão do dia a dia, daquilo que aconteceu com ele, essa angústia do inferno significa literalmente que aqui a opressão não era apenas natural. Havia ali também espíritos malignos atuando em cima da vida deste salmista. Nesse caso, havia demônios, havia opressão maligna sobre a vida dele. Agora, não significa que todos os casos de depressão, todos os casos de crise de pânico, de aflições na alma, sejam por causa de demônios. Mas nesse caso aqui, específico, sim. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes é tratado na igreja todos os casos de depressão, de doenças na alma. A gente fala assim, a gente não, né? Muitos cristãos falam: isso é demônio, precisa de orar, repreender.
ou vai falar que é falta de jejum, que é falta de oração, que é falta de ler a palavra, que precisa de expulsar esse demônio. Nesse caso, sim, mas não são todos os casos que se enquadram nisso, tá? A gente precisa de ter discernimento, a gente precisa de tratar isso como uma doença. Agora, sendo doença física, sendo uma doença natural, ou sendo algo espiritual, demoníaco, o nome de Jesus é poderoso para curar, seja qual for a situação. Assim como nós oramos quando tem alguém com um problema de dor de cabeça, quando alguém tem um problema no coração, algum problema natural, nós oramos para que haja cura. Quando alguém tem um problema físico, nós oramos para que haja cura, não é verdade? Da mesma forma, quando alguém tem algum problema na alma, nós também oramos, nós também ministramos a cura, entende? Agora, quando eu tenho um problema físico, eu também procuro médicos, eu procuro também ajuda médica. E por que quando eu tenho um problema na alma, na mente, eu não posso fazer o mesmo? Então, existe esse tipo de preconceito no nosso meio, tá? Existem pessoas que estudam, que pode ajudar você a passar por esse tipo de situação. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje à noite. Agora, o versículo 4 vai nos falar assim, como que o salmista, ele conseguiu sair deste buraco que ele se encontrou. Olha o que diz o versículo 4. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Ó Senhor, livra a minha alma. Ele invocou o nome do Senhor. Olha qual foi o seu pedido, irmãos. O pedido foi para livrar a alma. Não era um problema físico, né, natural. Era algo que estava corroendo essa pessoa por dentro. Quantas pessoas hoje, nesse exato momento, se encontram nesta situação? Às vezes a pessoa não tem problema financeiro, a pessoa não tem problema com nada físico, só que ela está gritando por dentro: Senhor, livra, salva a minha alma. E aqui está a resposta, irmãos. Muitas das vezes o que falta cada um de nós é invocar, é buscar, é direcionar os nossos pedidos ao Senhor. E esse salmista, ele vai nos incentivar a fazer isso. Ele nos ensina a invocar o nome do Senhor quando a nossa alma está nessa angústia, quando há essa tristeza, sabe, quando você está abatido, sua alma está gritando por socorro. Existe um Deus que está olhando para você, existe um Deus que está olhando para você e Ele vai te socorrer. Irmãos, a depressão, ela é tida já como a doença do século, né? E quando a gente pega os dados estatísticos, né, dos 2 últimos anos de pandemia, a gente vê como que isso se agravou em todo o mundo. E a gente está vendo aqui um caso
de um homem que está na Bíblia. Um homem, um salmista, um adorador ao Senhor, um adorador de Deus. A gente não pode nunca classificar alguém que está passando por essa necessidade, por essa aflição emocional, como alguém que está longe de Deus. A gente não pode fazer isso. Porque homens de Deus também podem passar por situações assim. Agora, há diferença? Sim, há diferença. Por quê? Porque nesse caso, nós temos um escape. Nós temos a quem podemos socorrer. Alguém que pode nos socorrer, na verdade. E isso é que faz toda a diferença. E ele vai nos ensinar, né, a invocar o nome do Senhor. Por quê? Olha o versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Aleluia. Irmãos, esse é o nosso Deus. Quando o salmista começa falando assim, ó, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou invocar o nome do meu Deus por todos os dias da minha vida. Por que ele vai fazer isso? Ele está contando a história. Eu estava vivendo cercado da morte, em angústia, em tristeza. Nessa hora, enquanto eu estava nessa situação, eu clamei a Deus, Senhor, salva a minha alma. E o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor. Deus me tirou dessa angústia, Deus me tirou desta aflição, Deus me livrou dessa tristeza que estava tomando conta da minha alma. Então ele está agora te ensinando, né, incentivando, busca o Senhor. Se você se encontra nessa situação de estar nessa aflição, busca o Senhor, porque o nosso Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele olha para você, ele sente a sua dor e está disposto a te ajudar. Irmãos, esse é o nosso Deus. Versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Aleluia. Quantos, irmãos, quantos de nós estamos vivendo nessa situação, né, prostrados? A alma com tristeza. Quantos não vivem dessa forma hoje, dentro da igreja? Sabe, aquilo que dava prazer para você, aquilo que você gostava de fazer, hoje você não tem mais desejo de fazer nada. Sabe, tudo está sem sabor, não tem mais gosto de fazer nada, não tem mais alegria. Você amava fazer, hoje não faz mais. Isso são sintomas que algo dentro de você não está bem. É demônio, é falta de oração. Eu não estou falando isso. Muitas vezes, isso simplesmente está apontando que você está cansado, que você precisa de descansar. Simples. Mas é algo que, se você não começa a atentar para aquilo que o seu corpo está falando, pode piorar e a situação fica cada vez pior. Assim como o salmista falou também, né, laços do inferno estão me cercando. Pode ser uma opressão demoníaca? Também pode ser. Então, se há esses sintomas, aprenda com o salmista, invoque o nome do Senhor. Sabe por quê? Deus se importa. Deus se importa. Ele se preocupa. Jesus, Ele te ama. Irmãos, olha o que o salmista diz. Eu, uma pessoa simples, não tinha nada para oferecer para Deus, mas o meu Senhor, Ele me viu prostrado. E quando Ele me viu prostrado, necessitando de ajuda, eu clamei a esse Deus e Ele olhou para mim.
Irmãos, nós precisamos de ter esse tipo de relacionamento com Deus. De não apenas falar nada, mas ter essa interação com Deus. O nosso Deus é um Deus que ouve, que fala, é um Deus que anda, é um Deus que ama, que se importa, que se interage conosco. Deus, Ele se importa, irmãos, seja um problema físico, seja um problema financeiro, espiritual, seja um problema na sua alma, Deus, Ele se importa com você. Deus, Ele se importa com cada um de nós. O problema, sabe qual que é? O grande problema nosso, né? Não dá para também generalizar, mas muitas vezes nós não deixamos o Senhor participar da nossa vida. É um grande problema nosso. Quando está na hora da gente, quando a gente está com essas dificuldades na alma, seja qual for a nossa necessidade, o natural do ser humano é fazer o quê? É se isolar. Quando você mais vai precisar de ajuda, quando na verdade é a hora de você estar aqui na comunidade, se prostrando diante do Senhor em adoração, a sua alma, o seu corpo, ele não vai querer sair do lugar, porque você vai querer se isolar. Muitas das vezes você vai pensar que o problema é você, que as coisas estão ruins ao seu redor, é por causa de você. E quando a gente se isola assim, fica mais difícil ainda de você conseguir ajuda. Então, ao invés da gente se isolar, ao invés de você falar assim, o problema está comigo mesmo, o problema ninguém vai me entender, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, é nessa hora que você deve olhar para o seu Deus e clamar por ajuda. É nessa hora que você deve pegar o seu celular e buscar um amigo, uma amiga que vai te ajudar nisso. Então, não se isole, procure sempre a ajuda, principalmente quando você está com a sua alma abatida. Quando você está nessa aflição de alma, quando você está sofrendo tanta opressão, não é a hora de você tomar decisões sérias. Eu vou largar tudo, eu vou sair do meu emprego, eu vou terminar meu relacionamento. Não é a hora de você tomar decisões. Deixe para tomar decisões quando você estiver bem consigo mesmo. Antes de qualquer coisa, faça como o salmista fez aqui. Eu vou clamar ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, o Senhor inclinou o seu ouvido a ele. Não pense que aquilo que você está passando nesses dias seja algo exclusivo seu. Não. Principalmente nesses 2 últimos anos, né? Quase todo mundo passando por dificuldade financeira, quase todo mundo teve perdas, quase todo mundo passa por momentos de aflições. Mas a diferença é, saiba a quem você pode pedir ajuda. Ele, Deus, irmãos, deseja te curar. Deus, Ele se importa. Deus quer te livrar, dessa dor na alma, dessa aflição. Olha o versículo 7. Olha como o salmista fala: ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Aleluia. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Chega de aflição, chega de angústia, volta ao sossego, minha alma. A bondade do Senhor te trouxe paz. Aqui
Veja a disposição desse salmista, como ele começa a falar com a sua alma. Ele começa a perceber que Deus está cuidando. Ele começa a ver, eu estou orando e algo dentro de mim está mudando. Eu estou recebendo força, alívio, o cuidado de Deus sobre a minha vida. Então, nessa hora, ele começa a declarar para a sua própria alma: descansa, minha alma, volta para o sossego. Você agora pode ter paz, porque Deus está cuidando de você. Irmãos, muitas vezes falta isso para cada um de nós. Quando vem o baque, né? Quando vem a aflição, quando vem a tristeza, você não pode se deixar ser derrotado. Você não pode deixar se abater, ficar prostrado. É claro que na vida, irmãos, todos nós, a gente passa por momentos de dificuldade. Vai chegar uma hora que você vai tomar um soco no queixo e vai cair. Todos nós. Vai chegar uma hora que você vai tomar uma rasteira e você vai no chão. Agora, aprenda com a palavra de Deus. Você deve buscar essa reação. Por que está abatida, ó minha alma? Não, vamos levantar, tudo bem, a gente caiu, mas o Senhor está conosco. Essa predisposição de se levantar é tudo, irmãos. Ou tem pessoas que quando tomam o baque, cai e fica no chão e não quer mais se levantar, fica, ai, coitadinho de mim, ai, ninguém me ajuda, ninguém vai me visitar, ninguém vai fazer isso. Não. A primeira pessoa que precisa de ter a disposição em te ajudar, sabe quem é? É você mesmo. Buscar a se ajudar, buscar você mesmo, ô minha alma, não chega, eu sofri, eu perdi, aconteceu, eu caí, a minha empresa faliu, eu perdi o meu emprego, infelizmente eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Então você vai chorar, você vai lamentar, mas vai chegar uma hora que você precisa de se levantar. Essa predisposição aqui, de falar consigo mesmo: agora eu vou reagir. Eu preciso de me levantar. Por quê? Porque eu sei que Deus está comigo. Se você não fizer isso, irmão, não vai adiantar ninguém estar ao seu lado. E sabe, esse é o grande problema de alguém que se encontra num estado de depressão. Por quê? Porque ela sempre vai se ver sozinha. Ela sempre vai se ver sem força. Ela sempre vai achar que ninguém está ao seu lado, que ninguém entende, que ela é a culpada, mas não. E nós que estamos ao lado de pessoas assim, ao invés de virar e falar que é frescura, que é isso, devemos estar ali para encorajar. Não, você consegue, você vai sair dessa. Para a própria pessoa começar, assim como o salmista fez aqui, a dar esse comando interno: não, eu vou sair dessa, eu vou levantar dessa, porque o Senhor está comigo. Sabe, a gente precisa, irmãos, de atentar para isso. Precisamos ordenar a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. E ele vai continuar falando para ele. Por que ele falou aqui, né? O Senhor tem sido bom para você, minha alma. Ele continua no versículo 8: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Percebe? Ele está pregando para si mesmo o quão Deus tem sido bom para ele. Como que Deus tem o sustentado. Como que Deus tem livrado de todo o mal. Irmãos, às vezes falta a gente ter essa avaliação, sabe? Quando a gente olha
quando a gente está dentro do buraco, na cisterna, a gente não consegue discernir as coisas. Quando você está talvez essa seja a bênção da cisterna. Lembra de José do Egito, né? Quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele caiu dentro da cisterna. Foi jogado, né, na cisterna. Uma cisterna, para todo lado que você olha, você não tem saída. Você vai achar saída quando você olhar para onde? Para cima. Tá entendendo, né? Muitas vezes a gente está na cisterna e não tem saída, eu estou sozinho, não tem solução. Mas muitas vezes é porque nós estamos olhando para o lado errado. Você não tem que olhar para frente, olhar para baixo. Nós temos que olhar para cima. E é de lá que vem o nosso socorro. Então, quando você para refletir, pensa nesses 2 anos. Quão difícil foi? Todos nós sofremos algum tipo de perda, de depressão, de angústia, de aflição. Mas quando você para refletir, irmão, você fala assim, meu Deus, como Deus tem cuidado de mim? Como que Deus tem cuidado da minha casa? Como que Deus tem feito coisas boas? Porque se não fosse o Senhor, hoje eu não estaria aqui. Sabe, às vezes falta a gente ter esse tipo de reflexão. Ah, minha vida está ruim. Ah, minha vida é isso. Ah, cadê Deus? Cadê o Senhor? Começa a olhar, começa a proclamar as bênçãos, as vitórias, o cuidado de Deus, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida nesses dias. E você vai ver que você experimentou da bondade do Senhor. E quando você começa a declarar, quando você começa a entender, a enxergar, você começa a sair do buraco. A sua alma começa a ser fortalecida. E assim começa, irmãos, o processo de cura. Você começa a sair do buraco. Você entende que você não está sozinho. Percebe aqui como que o salmista está passando por um processo de cura na sua alma? Ele tem uma restauração completa. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Olha o versículo 10. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Ele lá no fundo do poço, ele lá sem solução para a alma dele. Quando ele fala lá no começo lá que o inferno estava contra ele, quando ele fala que a alma dele estava em profunda tristeza, em aflição, agora ele fala aqui, mesmo quando eu estava no meio de tudo isso, ele fala, eu estava no meio desse lamaçal, eu estava no fundo do poço, mas eu nunca deixei de crer no meu Deus. Eu nunca deixei de acreditar no meu Senhor. E o cristão é assim, irmãos. Mesmo quando tudo está indo mal, quando tudo está desmoronando na sua vida, mesmo numa prisão, numa cova, numa cisterna, como foi José, ele pode perder tudo, como Jó perdeu, mas ele nunca perde a sua fé. Ele não perde a sua fé, ele crê, ele confia no seu Deus. E isto que no final, irmãos, vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Entende como ele está dando testemunho daquilo que ele passava?
Eu estava lá no meio eu estava no fundo do poço, atolado na lama, mas eu nunca deixei de crer no meu Deus. Ele está nos ensinando a como passar pelos vales da nossa vida. Ele está nos ensinando a viver quando você fracassa. Ele está nos ensinando a viver quando você perde. Eu estava no fundo do poço, mas eu nunca deixei de crer no meu Senhor. Irmãos, a vida é dura. A vida é assim. Agora ele fala aqui, na minha perturbação, quando eu estava lá no fundo do poço, para mim, todas as pessoas eram mentirosas. É assim, irmãos, que uma pessoa se vê quando ela está em depressão, quando ela está numa profunda tristeza, quando ela está com crise na sua alma, nas suas emoções. É assim, é como se todas as pessoas estivessem contra ela. A pessoa pensa assim: ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo. Isso é um sintoma de alguém que está com a sua mente alterada, com as suas emoções alteradas. Quando ela está ela fala: todo mundo está contra, só eu que fiquei nisso, eu estou aqui trancado e ninguém está me vendo. Como eu falei anteriormente, né? A gente sempre ouve isso, né, irmãos, na igreja. Eu passei por tanta dificuldade, tanto problema, ninguém me visitou, ninguém aconteceu isso. E na verdade, às vezes, recebeu sim ajuda, recebeu sim visita, só que para ela não fez nenhum tipo de efeito, porque a pessoa está cega, olhando simplesmente a sua ferida. E isso é um sintoma natural do ser humano. Quando ela se encontra nessa perturbação, nessa aflição da alma, ela não consegue enxergar o próximo. E por ser assim, por ter esse sintoma na vida, ela acaba se isolando ainda mais na sua tristeza. E cada vez mais fica difícil a pessoa ser tocada por Deus. Mas aqui é um relato, é um testemunho de alguém que conseguiu ser curado. Não foi assim que o salmista começou? Ele começou já louvando, bendizendo o nome do Senhor, por quê? Porque o Senhor ouviu o seu clamor. Ele estava na pior, ele estava numa forma terrível. Mas ele conseguiu um escape, ele conseguiu uma solução. E está contando para cada um de nós como devemos agir. Entende? Olha o versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Deus fez isso para mim. Deus foi tão bom. Deus fez algo para mim que ninguém poderia fazer. O que eu posso dar ao Senhor em troca? Você já sentiu assim com Deus? Você se sente tão grato a Deus e você vira e fala assim: meu Deus, o que eu posso fazer para te retribuir por tantas bênçãos, pelo teu cuidado? Isso é quando você está diante de Deus e o amor de Deus te constrange. Você olha assim e fala assim: meu Deus, o que eu posso fazer para te agradar? O que eu vou dar ao Senhor? O que eu posso fazer a Deus por Ele ser tão bom? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Ele fala assim, né? Eu não tenho nada para dar a Deus. Eu não posso dar nada para Deus. Eu vou dar roupa, vou dar ouro, vou dar dinheiro para Deus? Não, nada. Deus, nada que eu tenha vai agradar a Deus.
a não ser uma coisa, irmãos. Aquilo que Deus sempre quis de nós. Tem algo que eu posso dar a Deus, que eu devo entregar a Ele. É o quê? A minha vida. Existe algo que Deus quer de cada um de nós, que é o nosso coração, é a nossa vida, a nossa comunhão. Deus, Ele deseja ter isso de cada um de nós. Deus deseja o nosso tempo. Deus deseja a nossa vida. Então, perceba que a nossa devoção a Deus, a nossa entrega a Deus, ela cresce à medida que esse Deus, Ele vai tocando, Ele vai afetando a nossa vida. A nossa adoração a Deus, a nossa entrega ao Senhor, ela é uma resposta daquilo que Deus faz para cada um de nós. Quando você tem a revelação da cruz, quando você tem a revelação do sacrifício de Jesus, à medida que isso fica cada vez mais claro na sua vida, maior vai ser o seu amor a Deus, maior vai ser a sua entrega, maior vai ser o seu serviço na obra de Deus. Porque você entende aquilo que Deus fez e você fala assim: eu quero corresponder. Nós o amamos, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu primeiro. Então tudo que eu faço para Deus, tudo que você for fazer para Deus, na verdade vai ser uma resposta, vai ser uma reação mediante a ação de Deus na sua vida. Quanto mais você tem revelação de quem Deus é, quanto mais você tem revelação daquilo que Deus fez, mais você vai estar entregue como um filho obediente, trabalhando para Deus, trabalhando na sua obra. E ele fala aqui, né? Eu vou erguer o cálice da salvação. Sinceramente, eu não sei muito bem o que o salmista quis dizer aqui com esse cálice da salvação. Pode ser um brinde da vitória, né? Vou fazer aqui o brinde da salvação, porque Deus me salvou. Pode ser isto. Só que para nós, quando fala cálice da salvação, na nova aliança, isso tem um sentido muito específico para nós, né? Aquilo que nós fazemos todo o primeiro domingo aqui no mês aqui da igreja, a ceia do Senhor. Então, olha a resposta que ele dá aqui. O que eu posso dar a Deus? O que eu vou dar a Deus? O que eu posso dar a Deus, a um Deus que tem tudo? Ele dá a resposta aqui: vou erguer o cálice da salvação. Vou participar da ceia do Senhor. Para nós, a gente poderia falar assim, né? Vou participar da ceia do Senhor com entendimento. Significa o quê? Vou viver uma vida em comunhão com Deus, uma vida em comunhão com uns com os outros, discernindo o corpo de Cristo. Isso é uma resposta, irmãos. A resposta que eu posso dar a Deus quando Deus está agindo na minha vida é o quê? Viver uma vida que glorifica o seu nome, que exalte o Senhor. Como é isso? Ter comunhão com Deus, ter comunhão uns com os outros. É a melhor forma de você agradar a Deus, é esta: viver de bem com Deus e de bem com o seu povo, sendo uma bênção. E é isso que ele fala aqui. Vou viver assim. Ele fala: vou invocar o nome do Senhor. Eu vou ser um adorador. Eu vou adorar a Deus todos os dias da minha vida.
E ele fala aqui: eu vou cumprir todos os meus votos. O que é uma pessoa que cumpre os votos? Ele cumpre a sua palavra. Eu vou ser uma pessoa fiel. Fiel a Deus diante de todos os homens. Isso é alguém que paga seus votos, é alguém fiel. Então, o que eu posso fazer em resposta a Deus? O que eu vou dar a Deus? Eu vou dar ao Senhor a minha vida. Como? Vou ser um adorador. Eu vou buscar a face de Deus por todos os dias. E vou ser alguém fiel. Eu vou glorificar o nome de Deus na terra dos viventes, como ele fala aqui. Irmãos, a resposta que nós podemos dar a Deus é essa. O fruto na vida de alguém que foi tocado por Deus é essa. Essa pessoa se aproxima de Deus. E à medida que ela se aproxima de Deus, a forma que ela se relaciona com as pessoas é afetada. Na sua casa, né, na sua família e também com todas as pessoas. Porque à medida que você se aproxima de Deus, a sua vida é transformada. Você passa a ser mais parecido com Cristo. Agora olha o versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Parece que está aqui jogado esse versículo aqui, parece que tem nada a ver uma coisa com a outra, né, irmãos? Vamos pensar. O salmista começou falando que ele estava quase morrendo. Ele estava numa tristeza profunda, uma prisão, né, na alma, uma depressão profunda, aflição. O inferno estava contra ele, laços de morte estavam cercando ele, né? Quando ele é restaurado de tudo isso, agora ele vira e fala assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Percebe como mudou a mente dele? Agora quando ele está diante de Deus, quando ele está de bem consigo mesmo, uma alma sarada, ele consegue ter discernimento do ambiente, que fala assim: morrer para mim não faz diferença nenhuma. Eu estava ali brigando, eu estava lá questionando, se eu estou quase morrendo, Senhor me ajuda. Ele me fala: poxa, se eu morresse, eu estava com Deus. O problema dele não era a morte, o problema dele era a sua alma. Porque quando você está com uma alma oprimida, quando você está com a sua alma cansada, abatida, você não consegue ter discernimento, você não consegue entender, perceber as coisas. Igual ele falou anteriormente aqui: eu estou sozinho, tudo que as pessoas falam é mentira. Não consegue, irmãos, ter discernimento. Você não consegue entender. E às vezes não é pecado, não é nada, não é algo espiritual, é algo da sua alma que você precisa ser tratado. Então ele entende, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as correntes que me prendiam. Irmãos, esse é o nosso Deus. É um Deus que liberta, é um Deus que cura, é um Deus que restaura. E lembra aqui que a prisão que ele estava enfrentando não era correntes, né, de ferro. Ele não estava na cadeia amarrado. Era prisão de quê? Da sua alma. Era a sua dor, a sua aflição. Ele estava preso nessa tristeza, né, que a gente pode classificar como uma depressão. Irmãos, Deus faz isso. O Senhor quebra as correntes que nos prendem. Deus, Ele nos liberta.
Ele liberta a sua alma, Ele liberta o seu espírito. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus restaura o ser humano por inteiro, irmãos. Alma, espírito e corpo. E agora ele termina, novamente adorando ao Senhor. Entende, irmãos? Sempre a resposta do ser humano diante de uma ação de Deus sempre vai ser o louvor. Sempre vai ser a adoração. Você quer conhecer alguém que realmente conhece a Deus, alguém que experimenta da bondade do Senhor, percebe a forma que ele fala. Perceba a sua gratidão a Deus. Ele sempre vai ter nos seus lábios o louvor. Ele sempre vai ter nos seus lábios a adoração. Agora, a pessoa, quando a pessoa está presa, quando a pessoa está com essa depressão, com essa angústia, quando está com a sua mente, sabe? Você vai encontrar na boca dessa pessoa a murmuração, a condenação. Ah, porque ninguém me ama. Ah, acabou. Não tem mais jeito. Ah, não tem mais solução para mim. Ah, Senhor, eu quero morrer. Eu preciso acabar com a minha vida. Ah, eu vou largar tudo. Eu vou chutar o balde. Eu não aguento mais. Sempre é assim. Então, irmãos, aprenda isso. Murmuração ou adoração esteja sempre nos nossos lábios. Seja como esse salmista aqui, que mesmo dentro da cova, mesmo no fundo do poço, ele fala aqui, eu sempre criei, eu sempre confiei no meu Deus, que uma hora Deus vai estar olhando ao meu favor. E ele vai terminar aqui: a ti oferecerei sacrifícios de ações de graça, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Então, irmãos, esse salmo aqui, ele mostra a ação de Deus na vida de alguém amargurado, na vida de alguém que está com a sua alma aflita, angustiada. E como nós falamos aqui no começo, se você olhar para o lado, você vai ver alguém nessa situação. Se é que nós mesmos não nos encontramos desse jeito. Sabe, irmãos, teve uma vez que eu pensei que eu estava endemoniado. Foi antes da pandemia. A minha vida era trabalho. Final de semana, hora extra, sábado, domingo, feriado, era hora extra, e eu tinha que pagar minhas contas, tudo. Quando eu fui ver, eu não conseguia mais orar, eu orava, não sentia mais a presença de Deus. Eu falei assim, meu Deus, eu estou em pecado, o que está acontecendo comigo? Isso começou a afetar o meu relacionamento em casa, comecei a ficar muito distante, sabe, agressivo. Eu falei, meu Deus, expulsa esse demônio da minha vida, que eu tô com o capeta, o que é isso? Sabe o que tirou esse capeta da minha vida, irmãos? Foi uma semana na praia. Uma semana na praia, o capeta foi embora. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu estava cansado. O que estava acontecendo comigo não era pecado, eu não estava longe de Deus, simplesmente eu estava tão, sabe, esgotado, que eu não conseguia mais. E a gente, às vezes, irmãos, quase sempre você não percebe que isso está acontecendo com você. Você não percebe. A gente esquece, irmãos,
a lição que Deus ele dá para o ser humano quando ele nos ensina sobre o descanso. Deus não descansou ali, irmãos, porque estava cansado no 7º dia, né? Ai, meu eu, né? Acabei, ufa, agora deixa eu sentar no meu trono aqui que eu estou cansado. Não é isso, irmãos. Ali é um princípio que Deus está nos ensinando, que você precisa descansar. Enquanto a gente estiver nessa carne, com essa alma, sendo com essa opressão, lutando contra o pecado, você precisa descansar. Às vezes, problemas familiares, brigas, tudo isso resolve no final de semana de descontração com a sua família. Mas a gente dá valor a isso quando você faz. Experimenta, talvez seja isso que falta. Ah, pastor, eu vim para cá, eu queria ouvir a palavra de Deus, eu queria, ver o anjo aqui falando. Irmãos, confia na palavra de Deus. Eu estou pregando para você a palavra de Deus. Um homem de Deus, um salmista, um adorador que se encontrava preso, com a sua alma aflita, angustiada. Ou a gente finge que não está vendo o que está acontecendo do nosso lado e continua na mesma pegada, correndo, e pessoas ficando para trás. Ou então a gente atenta para isso, para de julgar, né? É demônio. Está em depressão, vai orar mais. Está sofrendo, vai jejuar mais. Para de frescura. Ou a gente atenta para o que está acontecendo, estende a mão, ou vamos continuar fingindo que nada está acontecendo. Às vezes isso acontece comigo, pode acontecer com você. Então, resumindo, há esperança para mim e para você. Há esperança para a alma aflita. Há socorro de Deus para nós. Entenda, faça, essa análise, essa avaliação consigo mesmo. Mas comigo tá beleza, tá? Tenha cuidado, com as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você não está passando por isso, mas agora você sabe como identificar alguém que está passando por essa situação. Estenda as mãos. Tente mostrar para ela que há um caminho, há uma solução. E essa solução se chama Jesus. Eu clamei ao Senhor e Ele fez o quê? Ele inclinou o seu ouvido para a minha petição. Não é apenas, irmãos, físico, não é apenas o espiritual. Jesus, o mais importante é a nossa salvação, quando o Senhor ele regenera o nosso espírito. Mas o mesmo Deus que toca o nosso espírito, o mesmo Deus que toca, que cura nossas enfermidades físicas, é o mesmo Deus que vai curar as nossas emoções. E assim como, olha o que eu vou falar agora, e assim como Deus deixou médicos para cuidar do nosso coração, cuidar dos nossos órgãos, Deus também deixou pessoas especializadas para tomar conta da nossa alma. Eu fiz uma pergunta no Instagram ontem, Você já consultou num psicólogo? Ou num psiquiatra? Já foi? Parabéns.
75% ou 80% das pessoas falam não. Ah, isso é coisa de doido, né, irmão? Isso é misericórdia. Se eu for lá, o que vão pensar? Tá certo que se você tem um amigo, se você tem um pastor de verdade, e você se abre com ele, muita coisa já consegue dar uma aliviada, né? Mas não descarta nunca, irmãos, a ajuda especializada. Principalmente se você conhece um psicólogo cristão, né? Que ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Começa a olhar isso com outros olhos, amém?